Fala, meu querido, minha querida, como é que você está? Eu espero que você esteja muito bem, dando continuidade no nosso curso de HTML. Para você que começou agora, que acabou de chegar, saiba que nós temos um curso aqui de HTML completíssimo. Tem uma playlist, ela tá aqui nos comentários. Clique lá e comece, vai desde o início para você pegar tudo que foi ensinado até agora. E para você que dá continuidade, que está continuando aqui com a gente em cada aula, nós vamos falar sobre formulários. Então, antes da gente continuar, para você que já é inscrito, deixa o seu curtir aqui, deixa um comentário para eu saber o que você tem achado do conteúdo, ativa o sininho para você receber de primeira mão os conteúdos. E para você que não é inscrito, por favor, se inscreva aqui embaixo, deixa a sua inscrição para que você possa aprender cada vez mais sobre programação, sobre front-end e estar cada vez mais preparado, seja lá para o que você deseja, seja para entrar no mercado ou para criar seu próprio aplicativo, para criar sua aplicação, seja o que for, para você estar pronto aí com programação. Fechado? Sem mais delongas, eu quero ir para a prática com você agora, vamos lá. Eu vou aqui abrir o meu computador, mostrar para vocês a minha tela. Para você que tem me acompanhado já em outras aulas, deve ter percebido que eu mudei algumas coisas aqui, né? Agora nós temos de um lado o nosso Visual Studio Code, do outro eu já deixei o navegador aberto aqui. Eu tirei também a minha cara feia que ficava sempre aqui conversando com vocês no vídeo, né? Se você sentir falta, se você falar, poxa, eu queria ver a cara dele enquanto ele coda ali, dá um comentário aí, coloca no comentário que você prefere desse formato, que eu posso analisar e talvez voltar isso para os próximos. Mas nesse momento eu decidi tirar porque eu acho que a gente tem mais espaço para trabalhar aqui nos nossos códigos, legal? Deixa um comentário aí para você, se você achou que foi melhor também, tá? E beleza, basicamente isso. Deixei aqui cada um de um lado. Vamos já começar aqui o nosso código, né? Você pode ver que eu já deixei a nossa estrutura pronta também. Essa estrutura basicona aqui a gente fez diversas vezes, pelo menos umas 5, 6 vezes a gente criou essa estrutura dentro do nosso curso de HTML, então vocês já estão mais que prontos para fazer isso aqui totalmente sozinho. Legal? Então, bora aqui já começar no nosso conteúdo sobre formulário, né? Eu criei aqui uma pastinha chamada tags para formulário. Se você clicar 2 vezes, vai encontrar aqui o meu arquivo HTML. Então, eu criei aqui essa estrutura. Essa estrutura contém aqui dados que eu gostaria de ver no meu formulário. Eu quero criar um formulário com esses dados aqui, ó. Imagina que você está se inscrevendo num sistema ou em alguma coisa que você queira e você vai se deparar com aquela inscrição básica, bem padrão, bem default, né? Que tem usuário, senha e e-mail. Só que para a gente aprender mais algumas coisas, eu coloquei também dados pessoais, como nome, data de nascimento e o país ali de nascimento da pessoa, para que a gente possa ver alguns conceitos a mais. Então, legal. Vamos começar aqui trabalhando o nosso formulário. Como é que a gente faz para começar um formulário no HTML? Como é que a gente tira essa tela branca aqui para ter um formulário ali dentro? Existe uma tag que se chama form. Essa tag form é a responsável por iniciar um formulário no HTML. Então, se eu salvar esse arquivo aqui e atualizar o meu navegador, clicando com o botão direito e indo em inspecionar aqui, você vai poder ver que dentro de Body já vai existir aqui um formulário. Olha que legal. Então, o que a gente precisa fazer? Começar a inserir aqui os nossos campos, né? Para que a gente possa criar aqui os dados da conta, essa parte da seção aqui do formulário, o que a gente precisa? A gente precisa criar aqui uma tag que se chama fieldSet. fieldSet. Por quê? Essa tag é responsável por agrupar elementos dentro de um formulário. Então, por exemplo, nós vimos que temos 2 seções aqui, legal? Então, se a gente quiser criar essas 2 seções da forma mais correta possível, nós precisamos usar essa tag fieldSet, porque ela é responsável por esse tipo de agrupamento, legal? Então, o que a gente tem que fazer dentro desse fieldSet? Vamos colocar aqui, se a gente atualizar o nosso navegador, vamos ver que vai aparecer uma bordinha aqui, olha só, interessante, né? Esse aqui é o comportamento padrão do navegador quando a gente tem essa tag fieldSet. Então, o que a gente vai pôr dentro dela? Primeiro, a gente tem que colocar uma legenda. Por quê? Precisamos que tenha uma legenda dizendo que isso aqui são os dados da conta, certo? Como que a gente cria uma legenda? Novamente, tem uma tag chamada legend, que é responsável por essa legenda. Então, o que a gente vai pôr aqui dentro? Dados da conta. Vamos atualizar o nosso navegador. E olha só, ela até emenda aqui, coloca no meio desse traço, né? Super legal. E agora a gente tem que começar a colocar aqui dentro desse item os nossos inputs. Né? Quando eu chamar input, são os nossos campos, tá? Você vai entender por que eu chamei de input. Então, como é que a gente faz para colocar os nossos campos aqui?
Justamente, nós precisamos usar uma tag que se chama input. Legal? Por isso que eu falei que vocês iam entender porque eu chamei de input. A tag que nós usamos para criar um campo se chama input. Olha só, aqui a gente já pode digitar. Super interessante, né? Mas você deve estar pensando, Breno, mas legal, temos o input, mas como é que o usuário vai saber que é o nome dele? Né? Como é que ele vai saber que aqui é o usuário que ele tem que digitar? Então, nós precisamos criar uma outra tag que se chama label. Essa tag aqui é responsável por dizer o que é aquele input lá embaixo, né? Vou até arrumar aqui, eu pus no lugar errado. Vamos organizar. Legal. Assim. Então, essa label é responsável por dizer o que é esse input, né? Do que ele é, o que a gente tem que colocar dentro dele. Então, aqui nós vamos digitar o usuário. Legal? Vamos atualizar aqui e ver o que acontece. Olha que maravilha. Temos aqui o usuário e o nosso input, nosso campo. Antes da gente dar continuidade aqui, eu quero mostrar alguns atributos que nós temos em cima dessas tags aqui. E um desses atributos é o atributo for. Este atributo for é responsável por dizer que este label aqui, essa tag label, né, que em português se chama etiqueta, por isso que é label, né, porque a gente diz o que é o nosso input. Esse atributo é responsável por ligar com esse input. Então, o que nós devemos fazer? Vamos colocar aqui que o for é usuário, né? Mas vamos colocar aqui o nome em inglês, tá? 100% das vezes que você for criar um software, você vai usar termos em inglês, tá bom? Exceto para as coisas que vão aparecer para o usuário, né? Então, por exemplo, aqui, ó, nós estamos falando de um sistema para o Brasil, legal? Então, dados da conta, usuário, senha, tudo tem que ser em português. Mas quando nós nos referimos a coisas que são da implementação do código, né? Das coisas que estão no código aqui, mesmo que são coisas que você mesmo pode dar o nome, procure sempre dar nome em inglês, tá? Mesmo que você não tenha domínio da língua ainda, vai lá no Google Tradutor, pesquisa como que traduz aquela palavra em inglês, é coisa bem simples mesmo, e coloca sempre em inglês, porque no mercado de trabalho sempre vai estar em inglês. Eu poderia aqui colocar aqui, ó, nome de usuário, por exemplo. Isso funciona, mas na verdade eu prefiro que a gente já vá colocando tudo em inglês mesmo, tá bom? Então, maravilha, colocamos aqui for username, né? Que é o nome de usuário. Então, agora que a gente tem o username, como é que a gente faz para dizer que esta label pertence a esse input? Porque input é input, eu poderia ter outros aqui, por exemplo. E aí, essa label vai pertencer a qual input? Não faz sentido. Então, a gente precisa de alguma coisa para conectar aqui um com o outro, que a gente já está usando o for, no caso da label, mas nós precisamos de identificar esta parte também com um ID. Muito legal? Então, a gente coloca aqui ID, username também. Assim, a gente consegue conectar este com esse. Legal? Aqui são atributos que são super importantes. Por mais que, se nós não usarmos... Ó, se eu atualizar aqui, nada vai acontecer. Mas se nós não usarmos esses atributos aqui do HTML, quando a gente for, de fato, usar esse formulário, quando a gente for resgatar os dados dele para enviar para algum lugar, esses dados eles não vão estar conectados, tá? Por isso que é muito importante usar todos os atributos certinhos. Então, legal, a gente tem aqui os nossos atributos para conectá-los. Nós temos aqui dentro do input um outro atributo que se chama type. Para que serve esse type? Tá vendo que aqui do lado do nosso modelo eu coloquei os tipos de cada campo? Então, por exemplo, o usuário tem texto, senha é do tipo senha. Então, eu vou até mudar aqui. A gente vai chamar de text, aqui vai ser password, aqui vai ser email. Porque esses atributos aqui, a gente passa aqui dentro. Então, por exemplo, esse input de username, ele é do tipo texto, legal? Ele não é um e-mail, ele não é uma senha. A gente tem que passar esse tipo aqui. Esse tipo, ele existe, tá bom? O Visual Studio Code, ele até ajuda. Se você digitar type aqui e apertar Enter, olha só, ele vai mostrar os tipos que o input recebe, que ele pode receber. Então, eu posso dizer que esse input é do tipo botão, posso dizer que é do tipo checkbox, posso dizer que é do tipo número, do tipo password, do tipo text, time... Tem do tipo date, que é para datas. Então, tem vários tipos aqui que vão definir exatamente o comportamento daquele input. E isso vocês vão ver um pouquinho mais à frente, nesta mesma aula. Mas não se apega a isso agora, só saiba que a gente tem que definir um tipo para cada input. Nesse caso, a gente vai definir aqui que é text. Legal. Vamos atualizar aqui, você vai perceber que não tem nenhum tipo de alteração ainda. Porque, por padrão, o input já vem com o tipo texto.
Agora a gente vai dar continuidade aqui, criar o nosso password. E não tem segredo, a gente vai vir aqui, digitar label, né? Que vai se chamar senha. Vamos atualizar aqui o navegador. Legal, já apareceu aqui do ladinho, né? E aqui dentro do nosso input, embaixo da label, a gente coloca o nosso input. Vamos atualizar, ver o que acontece. Pode reparar que ficou do lado ao invés de ficar embaixo. E não é isso que a gente quer tudo embaixo um do outro, certo? Então a gente vai usar uma tagzinha que se chama BR para pular a linha aqui. Legal? Atualizamos, maravilha. Vamos pular 2 linhas para não ficar grudado uma na outra aqui, tá? Vamos atualizar aqui. Aí, agora tá melhor. Então, bacana. Vamos criar aqui a senha. E aqui a gente precisa do nosso for para senha. Como a gente conversou, os atributos normalmente nós colocamos em inglês, tá? Então aqui vamos chamar de password. Bacana. Para a gente conectar a label com o input, nós usamos o ID. E aqui a gente vai colocar também password. Isso é muito importante. Se eu colocar aqui ID username, então eu estou dizendo para o HTML que essa label pertence a esse input e vai estar cruzado aqui as informações. Tem que ser tudo certinho. O tipo do input para a senha é do tipo password. Então, olha só, se a gente escrever password aqui, você vai perceber que nós vamos ter um outro comportamento nessa linha de baixo e agora você vai perceber e entender por que nós temos que colocar esses types aqui, como eu expliquei anteriormente. Aqui é do tipo date e aqui não vou colocar nada porque vocês vão entender lá na frente. Eu não vou colocar um type aqui, na verdade muda a própria tag, tá? Mas olha só, como eu coloquei aqui que é do tipo password, se eu atualizar, olha só, agora nós temos como se fossem umas bolinhas, né? Não mostra. Por quê? Porque o HTML, o nosso browser, entende que isso aqui não pode ser exibido. É do tipo password. Então, para você ver a importância da gente definir aqui o nosso type dentro do input. Maravilha, vamos para o nosso próximo item aqui. Vamos pular mais 2 linhas e vamos criar aqui o nosso último dessa sessão, que é o e-mail. Vamos aqui digitar o label. O Visual Studio Code já até completou aqui para mim, colocando for dentro. Vamos escrever aqui e-mail. E aqui, e-mail. Agora vamos criar aqui o input para este e-mail. Então, nós colocamos input. E existe um type para e-mail? Existe. Olha só, se a gente procurar aqui na listinha do Visual Studio Code, vai ter um aqui, ó. Quer ver? E-mail. Legal. Tá vendo? E aqui não vai ter um comportamento de e-mail, né? Você não vai ter nenhum tipo de coisa que vai aparentar ser o e-mail, mas o browser vai entender que o valor que está aqui dentro deve ser o e-mail. E se a gente quiser aplicar uma validação, por exemplo, nesse formulário, que só vai permitir o usuário enviar esse formulário caso o e-mail esteja correto, essa propriedade vai fazer total diferença. O browser não vai deixar enviar o formulário se o e-mail estiver incorreto. Legal? Então, por exemplo, se o e-mail não estiver assim, ó, e-mail@exemplo.com, o formulário não vai ser enviado. Se ele tiver, por exemplo, desta forma, sem o arroba, ele não vai ser enviado. Quando o usuário clicar em enviar, ele vai apresentar um erro aqui falando que isso aqui não é válido. Então, legal, a gente definiu aqui o nosso type e agora nós vamos definir o nosso ID para vincular com o nosso for, que é o e-mail. Legal, maravilha. Temos aqui a nossa parte do e-mail também. Agora a gente vai fazer o quê? Definir essa outra parte do formulário. Essa outra parte não tem segredo. Nós temos que fazer o que agora? Lembra que nós estávamos falando sobre sessão? Tem o field set, não tem? Que definiu essa sessãozinha aqui. Agora nós vamos criar uma outra sessão, ou seja, um outro field set. Definimos aqui um field set. Dentro dele nós vamos colocar aqui uma legenda também, como nós fizemos com o field set em cima, e vamos digitar essa informação, dados pessoais. Legal, vamos atualizar aqui. Já apareceu aqui embaixo também. Maravilha. Vamos colocar um BR aqui também. Para dar um espacinho. Maravilha. E agora a gente vai começar a colocar os inputs desta sessão, que seriam esses dados aqui. Vou copiar aqui para a gente poder ir fazendo com calma. Primeiro dado aqui, primeira informação, o nome, né? Então, vamos criar aqui um label. Name, em inglês é name. Aqui, para o usuário, vai ser nome. E um input do tipo text, onde o ID vai ser name também. Legal. Vamos criar agora o nosso BR, nossa tag BR para quebrar a linha 2 vezes. Vamos colocar o nosso próximo label, que seria a data de nascimento. Em inglês fica birthday. Assim.
E aqui a gente coloca data de nascimento. Agora vamos criar aqui o input da nossa data de nascimento. E como que vai ficar esse input? Vai ser do tipo date, desta forma. Isso aqui vai especificar que este input é do tipo data. E aí vai dar um formato bem interessante para ele, a gente vai ver agora. Só antes da gente testar, vamos colocar aqui o nosso ID, né? Que é esta mesma palavra aqui em cima. Legal. Vamos atualizar o nosso formulário e ver como está ficando. Olha só como está interessante o nosso formulário. Data de nascimento. E olha como é que ficou esse input. Ele está todo formatadinho aqui já para mim, com DD, MM e 4 As aqui para indicar o ano. Tá aqui esses textos aqui, né? Porque a gente não comentou. E olha que interessante, a gente colocou os textos jogados aqui, eles apareceram aqui do lado, né? Se a gente vier e criar um comentário, que seria menor, exclamação e 2 traços, e faz a mesma coisa invertido depois, exceto com a exclamação, coloca a informação aqui dentro, agora não vai aparecer mais, olha só. Agora, se a gente voltar aqui, nós temos um input diferenciado, olha como é que ele é. Se a gente clicar, ele vai dar um comportamento para a gente poder selecionar aqui alguma coisa, olha só. A gente pode escolher a data que a gente quer. Então, para você ver como esse type é importante, se fosse um type do tipo text, isso não aconteceria. Olha só, vira um input do tipo text. A gente colocando aqui o tipo data, atualizando, nós temos aqui um lugar para selecionar a data. Se a gente tivesse colocado, por exemplo, o tipo number, nós teríamos aqui 2 setinhas para mudar os valores, olha só. Então, os types, eles se comportam de formas diferentes, por isso que é interessante depois você testar cada um dos types aqui, ver como é que funciona, tá bom? Mas isso é muito legal da gente saber que o HTML tem muitas coisas que já resolvem os nossos problemas, né? Maravilha! Agora a gente vai para a nossa última parte, que é aqui a data de nascimento. Então, vamos colocar mais 2 BRs aqui e começar aqui a nossa data de nascimento. O que nós temos que colocar? Primeiro, o nosso label, sempre, né? Que vai se chamar país. Aliás, melhor, aqui é o for, né? Então não é em português. Português, você já sabe, a gente tem que colocar para o usuário. Então, o nosso usuário é brasileiro, tem que ser em português, país. Mas aqui no for nós colocamos em inglês, então country. Ah, mas Breno, eu não sei inglês, como é que eu vou fazer e tal? Bem simples, translate.google.com. Digita aqui, ó, país. Ele já vai detectar que é português, mas você pode selecionar aqui também. Inglês, country, tá vendo? Aí você pega essa palavra e cola aqui dentro. Pronto, você já está respeitando, já está colocando em inglês. Aqui nós vamos usar um outro tipo de tag. Não é mais aquela tag input, nós vamos usar uma tag que se chama select. Desta forma, ó, select. Legal. Para que serve esse select? É aqui dentro que nós vamos colocar as nossas opções para que o nosso usuário possa selecionar. Lembra que nós falamos de 2 opções? Que uma seria Japão e outra Brasil? É aqui dentro que nós vamos colocar. Então, a gente precisa de uma opção Japão e a outra Brasil. Só que se a gente colocar dessa forma aqui, não vai funcionar. Olha só. Tá vendo? Não tem nada. Apareceu aqui uma caixinha com uma setinha, legal. Indica que se a gente clicar, deveria aparecer algo, mas não apareceu. Porque faltou uma tag em volta disso, né? Qual é essa tag? Uma tag que se chama option, de opção. Se a gente pegar agora o Japão, recortar e colocar aqui dentro, e vir aqui e criar uma outra option, recortar o Brasil, e colocar aqui dentro, nós vamos ter agora as nossas opções. Olha que interessante. Japão e Brasil. Tá vendo? Que interessante. Olha como o formulário ele pode ser rico em informações, em formas de lidar, de trabalhar, né? E claro que nós temos alguns atributos para colocar em cima das nossas tags aqui do nosso select também. Quais são esses atributos? Nosso ID. Legal? ID aqui no select. Vamos colocar counter também, para que a gente possa fazer o vínculo da label com o select. E aqui, nos nossos options, nós precisamos colocar um atributo também. Qual que é esse atributo, Brenão? É o seguinte, value. Por que nós temos que colocar esse atributo value? Pelo seguinte, o Japão aqui é a palavra que nós estamos mostrando para o nosso usuário brasileiro, legal? Mas digamos que nós não quiséssemos mandar o nosso formulário com esse valor. Porque, veja só, o nosso formulário está sendo exibido aqui no Brasil, mas digamos que nós vamos mandar esse formulário lá para os Estados Unidos para um sistema totalmente americano, onde só americanos irão ler as informações desse formulário. Então, faria mais sentido que ele recebesse essas informações em inglês, legal? E em inglês, Japão não se escreve dessa forma, nem Brasil.
E como que a gente escreve Japão em inglês? Japan. Assim. Legal? E no velho do Brasil, vocês já sabem, né? Só muda aqui o nosso S pro Z, dessa forma. E assim a gente manda o nosso formulário com os valores corretos, entende? Para o brasileiro a gente mostra assim, né? Para quem vai preencher esse formulário, mas o sistema que vai receber os valores desse formulário vai receber assim, por exemplo, com esse tipo de value aqui. Aqui a gente define o que a gente quiser. A gente pode definir que, ou melhor, né? Aqui a gente pode definir o que a gente quiser. Então eu poderia escrever Brasilzão aqui, por exemplo, né? Legal. Só que na hora que pro nosso sistema tem que ser sério, tem que ser Brasil. Bom, e você deve estar pensando agora, tá, Brenão, temos tudo aí, mas como é que a gente faz para enviar esse formulário? Porque até agora eu só estou vendo campos, mas eu não estou vendo nenhum botão. Então, vamos colocar agora o nosso botão. Como é que funciona? A tag se chama button, dessa forma. A gente tem que abrir e fechar ela aqui. Maravilha. E aqui dentro a gente vai colocar o texto que a gente quer mostrar para o usuário. Então, enviar. Atualizar aqui, enviar. Legal, vamos colocar um BR aqui também, para dar uma afastada. Olha que top. Temos aqui o nosso formulário já praticamente pronto, né? Visualmente completamente funcional. E se a gente tem vários atributos para essas tags, nós também temos esses atributos, alguns atributos para botão. O nosso type tem que ser do tipo submit, de submeter. Nós temos que colocar esse type aqui para que esse botão acione esse formulário quando ele for enviado, quando ele for clicado, né? Então, quando esse botão for clicado, o nosso formulário vai ser enviado. Por quê? Porque nós declaramos que o type desse botão é do tipo submit. Maravilha, nosso formulário está completamente finalizado, visualmente prontíssimo para ser usado, né? Eu só quero mostrar mais algumas coisinhas aqui, alguns atributos mais precisamente, que são necessários eu ensinar, apesar de que a gente não vai usá-los na prática agora. Quais são esses atributos? Aqui dentro de form nós temos dois atributos importantes. Um se chama action e o outro se chama method. O que são esses atributos? Digamos que nós tivéssemos um sistema que iria receber o envio desse formulário, ou seja, quando o usuário preenchesse as informações aqui e enviasse, existisse um sistema que fosse receber essas informações. Então, nós temos que colocar aqui dentro de action justamente a rota para esse sistema, para que as informações possam chegar até o sistema. E esse methods aqui é o quê? Aqui nós colocamos o método que a gente vai usar para enviar esse formulário. Existem alguns tipos de métodos, por exemplo, existe o get, existe o post. Eu não pretendo entrar nos detalhes disso aqui agora, legal? Vamos deixar dessa forma aqui, mas eu não quero entrar nos detalhes sobre o que é isso e como usa isso, por quê? A minha intenção é literalmente mostrar só a parte visual aqui das tags, de como funcionam as tags no HTML. A gente vai falar sobre formulários depois, em outras aulas, formulários puros, formulários com React, com Angular, do que vocês quiserem, deixem nos comentários sugestões, inclusive. Mas nesta aula, a nossa ideia é somente falar das tags mesmo, por isso que eu não quero falar dessas coisas aqui, porque são coisas que realmente acabam exigindo uma explicação bem mais ampla. Então nós não vamos entrar nesses detalhes aqui agora, mas certamente vamos falar disso no futuro. Existe mais um atributo que nós não falamos ainda, que se chama name. Este atributo ele é importante justamente para quando nós formos fazer o envio deste formulário. Então, digamos que nós estamos mandando esse formulário para algum lugar. Se nós não colocarmos aqui o nosso name, quando esse formulário for mandado, não terá como saber o que é esse input. Quando os dados, né, o conjunto de dados que está sendo enviado aqui, ó, for enviado para o back-end, for enviado para o sistema que for receber esse formulário, ele não vai saber o que é cada um desses. Porque lembrando, isso aqui diz para o nosso usuário que está vendo o sistema no navegador, né, o brasileiro que está preenchendo o formulário, diz que isso aqui é um usuário. Esse for faz a conexão da label entre o input e a label. Só que nós, em momento algum, declaramos qual que é o nome desse input aqui. Ou seja, ele não tem um nome. Isso aqui só serve para vincular os dois, mas não serve para dizer o que é esse input. Nós temos que dar um nome para ele. E esse nome seria aqui também username. Podemos colocar todos com o mesmo nome, tanto for, id e aqui o name também. Agora sim, o nosso input tem um name. Quando nós enviarmos esse input,
o nosso usuário, o nosso sistema, melhor dizendo, vai receber as informações desse input através deste nome aqui, username. Legal? Vamos colocar para todos, então. Tem aqui o name de password, de e-mail, e também aqui embaixo de name, da nossa data de nascimento, e aqui do nosso select. Legal? Agora todos os nossos campos têm nomes e quando nós submetermos o nosso formulário, os valores não chegarão ali de forma aleatória, eles terão seus respectivos nomes. Bacana? E aí, uma coisa que é interessante de mostrar também, existem alguns atributos que nós podemos colocar isoladamente, aqui por exemplo, dentro de um input. Um exemplo deles é o disable. Para que serve esse atributo? Para desabilitar aqui um dos campos. Então, por exemplo, atualizei aqui, ó, olha só, eu já nem consigo mais clicar em usuário. Tá vendo? Eu consigo clicar no de baixo menos em cima. E eu posso pegar esse mesmo atributo e colocar ele aqui diretamente no field set. Eu colocando ele aqui, ele vai desabilitar todas essas tags. Olha só, vou atualizar. Desabilitou todas as de cima, mas não desabilitou as de baixo. Isso é super interessante, porque assim você começa a ver até sentido de usar o field set, né? Nós poderíamos omitir de alguma forma, falar, não vou usar isso aqui. De certa forma você consegue criar um formulário assim também, mas é importante a gente fazer as coisas da forma correta. Você vê que ele até facilita pra gente, né? E não somente isso, eu já falei isso em outras aulas e eu sempre vou repetir, nós precisamos nos preocupar com pessoas que dependem de sistemas que leem as páginas para ela. Então, por exemplo, uma pessoa que tem deficiência visual, ela precisa de um sistema que vai ler ali o navegador para ela. O sistema vai passar e vai dizer aqui, ó, nós estamos dentro de um formulário, dentro desse formulário nós estamos na seção dados da conta. Dentro de dados da conta nós temos um campo chamado usuário, outro campo chamado senha e outro campo chamado e-mail. É desta forma que a pessoa que tem essa deficiência vai poder navegar aqui dentro. Então ela vai vir aqui, legal, então eu sei que aqui é um usuário que eu tenho que digitar. Aqui eu sei que é uma senha, aqui eu sei que é um e-mail, porque eu sei que eu estou dentro do conjunto de dados da conta. E quando a pessoa passar para esse outro conjunto, assim que ele passar, o leitor de tela vai ler isso aqui também. Vai falar, olha, agora você está dentro do conjunto de dados pessoais. O campo é nome, o outro campo é data de nascimento. Então, fazer um HTML bem feito, bem organizado, é importante para as pessoas que precisam de assistência que lê a página para ela. É muito importante fazermos um código acessível, tá? Um código inclusivo para pessoas que precisam desse tipo de atenção. Então, maravilha, era basicamente isso que nós tínhamos para conversar sobre o formulário, acho que não faltou nada aqui. Nós estamos muito prestes a finalizar o nosso curso de HTML. Agora falta somente mais uma aula, a próxima aula já é a última, onde nós vamos falar sobre tags que separam ali os conteúdos, que fazem as separações do conteúdo. Falando desse assunto, acabou o nosso curso de HTML e nós vamos iniciar o nosso curso de CSS. Então, se você está curtindo esse conteúdo, deixa comentário, fala para mim o que você tem achado, dê sugestões também das coisas que você quer ver. Nós vamos fazer projetos complexos com essas informações que nós temos aprendido aqui, hein? É importante que você aprenda tudo, que você faça toda a playlist, porque nós vamos fazer projetos realmente complexos, mas para fazer eles nós precisamos entender todas as ferramentas aqui. Então era isso que nós tínhamos para falar hoje, eu espero que você tenha curtido pra caramba, e se você curtiu e não for inscrito ainda, se inscreve, deixa seu like aí, deixa um comentário para mim, e nós nos vemos no próximo vídeo. Tamo junto e até lá!